que você abra a palavra do Senhor. O texto base está em Atos capítulo 2, verso 37. Eu gostaria que você lesse comigo, pode ficar assentado mesmo, né? Me desculpe um pouco aqui a correria, mas o culto das 17 é um culto um pouco mais curto, né? Tem o das 19 ainda, e nós temos aí um proceder ainda, um ato importante, e eu queria dedicar mais tempo a esse ato, que é o batismo nas águas. Atos capítulo 2, verso 37, ele vai dizer assim: aqueles que puderem, pode ficar de pé e vamos ler juntos, né? Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes, ou seja, a igreja, arrependeram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: apóstolo, o que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós, ou seja, todos nós aqui nesta noite, seja batizado em nome de quem, igreja? Para quê? Remissão dos vossos pecados, ou seja, que a misericórdia do Senhor nosso Deus, que a sua compaixão nesta noite esteja sobre aqueles que passarão pelas águas e vão ser batizados em nome de Jesus. E o que acontecerá? Diz aqui, o que estes homens e mulheres receberão por isso que estão fazendo, por essa decisão, por essa atitude? Recebereis o dom do Espírito Santo, igreja. Olha que coisa valiosa, o dom, algo sobrenatural, o Espírito Santo retomando o seu lugar na vida dessas pessoas. E o verso 39 vai dizer assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E o verso 40 vai dizer assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa é a palavra de Deus para nós, para aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador. E o verso 41 vai dizer: então, os que lhe aceitaram a palavra, o que aconteceu? Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor nosso Deus, está lida a tua palavra. A nossa oração aqui é que o Senhor venha a conduzir, como já está sendo este culto, Pai, que é prestado ao Senhor nosso Deus, e que haja aqui nesta noite convencimento da Tua vontade, mudança de vida, arrependimento de pecados, sepultamento da velha natureza e novidade de vida, Pai amado Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Pode se assentar. Estamos aqui nesta noite, nessa belíssima cerimônia, junto com os amigos, irmãos e parentes que passarão pelas águas aqui nesta noite. Mas o que é passar pelas águas, né? O que é batismo? Será que todos nós temos que nos batizar? Por que a igreja trata esse assunto com tanta importância? Uma outra pergunta que eu me lembro que eu fiz há 20 e tantos anos atrás, no momento do meu batismo, eu perguntei ao pastor Haroldo, lá na Nova Vida do Alcântara, me lembro até hoje, numa entrevista que acontecia antes desse momento aqui que nós estamos, eu perguntei a ele de que forma essa escolha, essa atitude, ela afetará a minha vida. E a pergunta que talvez muitos que estão lá se preparando também seja essa: o que vai acontecer comigo aqui hoje?
É esses minutos que eu tenho, que eu quero tentar passar para você o que eu penso, o que eu leio e vejo na Bíblia, né? E nas aulas do batismo surgem lá algumas dúvidas, mas que são esclarecidas lá com o diácono Klaus. Uma delas é o que o batismo não significa, e eu faço questão de explicar isso porque era uma das dúvidas que eu tinha no meu coração também neste momento. Batismo não é ritual para entrada na nossa igreja, não é. Não é burocracia para receber a carteira de membro. Batismo não é virar um cristão. Batismo não é algo que acontece para que você possa tomar a Santa Ceia. Não é. Então tá bom, pastor, o que significa batismo? Eu já falei e vou repetir para ficar registrado, porque às vezes esquecemos. É o sepultamento da sua velha natureza. Natureza essa pecaminosa, para o nascimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Batismo nada mais é do que o início da vida cristã, ou seja, os seus primeiros passos que aqui estão sendo dados por essas vidas. Primeiros passos. Passos esses importantes, porque o reconhecimento que esses homens e mulheres estão dando à autoridade de Cristo, primeiramente falando, a autoridade da igreja, submissão aos seus pastores e líderes espirituais que vão se esforçar cada dia para abençoar a vida deles em nome de Jesus. É o respeito à ordenança, a Bíblia que está aqui, que vai dizer assim em Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, olha só o que diz a Bíblia, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, ou seja, não é a nova vida que está falando isso, não são os pastores, mas a Bíblia. Batismo, então, creio eu que é esquecer os seus velhos hábitos, é ter uma real mudança de vida, e a partir de hoje, acredito eu, produzir frutos, olha o que eu vou dizer, frutos dignos de arrependimento. É exatamente isso. Aqueles que nesta noite aceitaram este convite do Senhor, estão querendo produzir frutos na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Muitos vão olhar para esses e não vão entender o que está acontecendo. Talvez alguns sejam considerados até como loucos, mas a verdade que é uma mudança, onde o pecado é deixado de lado e aceita uma transformação que vem por parte do Senhor. Não é um convencimento humano, é um arrependimento e o toque do Espírito Santo de Deus. É por isso que eles escolheram nesta noite passar por algo que não é apenas um rito, não é apenas um ritual, mas algo espiritual. Mateus 3:1 vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram todos eles, igreja, por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E o verso 8 vai dizer aqui para nós, nesta noite: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que diz aqui a palavra
do Senhor. Isso que significa a decisão tomada por esses homens e mulheres. Escolheram o quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. E isso na vida deles fará toda a diferença. Os irmãos, as irmãs que passarão aqui nesta noite pelas águas, são pessoas como eu e como você, que decidiram morrer para esse mundo e passar a viver para Cristo. Não há decisão melhor a se tomar na sua vida. Mas para isso, o batismo ele envolve arrependimento. Ele envolve fé. Não é qualquer um que consegue acreditar nisso. Batismo envolve confissão de pecados. Eles tiveram que abandonar práticas, confessar a Deus os seus pecados, as suas fraquezas, pedir a ajuda dele. Eles tiveram que ter uma conversa com os pastores. Eles tiveram que passar durante 3 meses por um aprendizado no qual tiveram lá que aturar o diácono Klaus. Essa é a verdade. Mas por que isso, pastor? Como lemos no início, arrependimento é igual conversão de caminho, mudança de atitude. Fé é crer que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. E confissão é confessar o seu pecado, mas confessar o seu nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Senhor e Salvador que cuidará a partir de hoje de uma forma diferente desses que aqui estão tomando essa decisão. E por isso nós não batizamos crianças, porque de que se arrependerá uma criança? É assim que cremos. Qual é a maturidade de uma criança para compreender sobre essa tal maturidade cristã que o pastor está a pregar nesta noite? Nós apenas a apresentamos, consagramos ao Senhor, porque na Bíblia não há registros de batismo de crianças. Por isso, o Senhor apenas disse a elas: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Essa é a vontade do Senhor para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua vida. O batismo ele é uma ordenança de Jesus Cristo. Está lá em Marcos 16:14, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, e quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no verso 16 vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo. Meu Deus, eu escolhi ser salvo. Essas vidas que aqui estão escolheram ser salvas. Isto é algo muito sério, porque o restante do versículo bíblico vai dizer assim: quem porém não crê, será o que, igreja? Isso é para nos fazer pensar. Quem crer e for batizado será salvo, e quem porém não crer será condenado. E o verso 17 vai dizer assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Há sinais. E por isso que eu falo que quando passamos pelas águas, somos tomados por algo sobrenatural e passamos a exercer uma mudança dia após dia, buscando a cada dia a santidade, buscando cada dia estar mais presente da vontade do Senhor, a meditar sobre a sua palavra. Olha o que vai dizer: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Olha o que eles farão a partir de hoje: expelirão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eu falo isso para que fique aqui claro a importância desse momento, esta celebração, essa mesa espiritual, esse banquete que aqui se encontra ao nosso dispor, a vida desta igreja, porque Jesus ordenou para aqueles que crescem, ou seja, é um ato de fé, é um ato de compromisso, de mudança, é um ato de fidelidade, de serviço ao Senhor, é onde nós entendemos que nos tornaremos não mais escravos do diabo, e nos tornaremos a partir de hoje, desses que se batizam, escravos de Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra. É fácil dizer que somos filhos de Deus, mas prefiro eu falar que sou um escravo de Jesus Cristo, escravo de Deus, porque eu estou aqui para servi-lo, para fazer a sua vontade, e essa é a vontade do Senhor. E até Jesus Cristo também se batizou, Mateus 3,13 está lá, porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, e eu acredito que Deus tenha feito isso ficar aqui registrado para aqueles que ainda acham que isso aqui não é um momento necessário. Atenção você, olha o que diz: por esse tempo dirigiu-se quem? Jesus para o Jordão, a fim de que, igreja? A fim de que João o batizasse. Meu Deus, ele porém o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu, Jesus Cristo, é quem vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Olha o que acontece nesse momento. Não é um banho, não é um rito, não é uma liturgia apenas. E eis que se lhe abriram os céus se abrirão aqui nesta noite, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E é o que eu creio que vai acontecer aqui nesta noite. Vidas renovadas, vidas santificadas, vidas tiradas do fundo da lama, do poço sem água, do escuro. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo se batizou, o apóstolo Paulo se batizou, está lá em Atos. Eu não vou poder me alongar, mas o que eu quero aqui deixar registrado é que não basta amar a Jesus, não basta amar a igreja, não basta de vez em quando ir na igreja católica ou na igreja evangélica, não basta. Não basta falar que crê no Senhor, não. Não basta elaborar uma lista de pecados que você não comete, porque alguns dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não traio. Não basta. A palavra de Deus vai dizer exatamente isso que eu vou falar agora. Se me amais, se você verdadeiramente, filho meu, me ama e reconhece-me como teu pai, guardais os meus mandamentos. Então, se Jesus disse que este ato é ato divino e precisamos entregar a nossa vida a isso, eu prefiro concluir essa meditação entendendo a vontade do Senhor e pregando e levando você a uma reflexão da tua vida, você que ainda não cumpriu esse mandamento, não entregou a sua vida, não reconheceu Jesus como teu Salvador. Eu quero te dar agora a oportunidade de você se colocar de pé e entender que nesta noite houve um toque do Senhor sobre a tua vida.
Se você precisa de Jesus Cristo, se você quer sair da condição que se encontra, se você quer viver em novidade de vida, se você quer conhecer esse Jesus, essas bênçãos que estão sendo aqui pregadas pela igreja, e você ainda não aceitou a Cristo, a oportunidade é agora. Eu vou dar um tempo para que você fique de pé e reconheça o Senhor como o seu Salvador. Se há alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Deus, quer contar com o apoio de Jesus e ter uma mudança, esse momento é agora. Amém? Não há entre nós alguém que ainda não tenha tomado essa decisão. Mas eu vou orar para que Deus toque até o final desse culto e você se una aos próximos que passarão pela próxima turma de batismo, isso em nome de Jesus, porque quando assim fazemos, nós dizemos ao Senhor: eu quero me unir ao Senhor, eu quero contar com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu carinho, e esse é o papel da igreja, de pregar esse evangelho de mudança de vida.